Foi dia de festa no Dragão hoje. O Porto ganhou o Atlético de Madrid. Houve muitas surpresas, muita festa, muita coisa boa para recordar. No entanto, eu vou começar pelo único ponto negativo dessa festa. Quem acompanha o canal já sabe qual é o ponto que eu vou dizer. Rodrigo Mora. Eu tinha dito aqui no vídeo de ontem que esperava que quando o Rodrigo Mora entrasse no Dragão e fosse o mais ovacionado, o que se confirmou, o Farioli percebesse que tinha em mãos, já não é a maior promessa portuguesa, é a maior certeza. Mas o Rodrigo Mora entrou cabisbaixo. O Rodrigo Mora foi o jogador mais ovacionado do dia. No entanto, entrou triste, cabisbaixo. Porquê? Porque minutos antes entrou Gabri Veiga com a camisola 10. Eu acho que este é o grande erro até aqui. Eu diria que é o único erro da preparação desta época pelo Porto. Rodrigo Mora não fica com a camisola 10. Já sabemos que o Farioli mudou a estratégia da equipa. Já não joga com aquele segundo avançado clássico como jogava o Anselmi. No entanto, Rodrigo Mora joga bem a número 10. Poderia ser a posição de origem dele. O próprio Farioli também concorda com isso, colocando sempre do lado esquerdo do meio campo com menos tarefas defensivas do que quem fica do lado direito. No entanto, entrega a camisola 10 ao Gabri Veiga. Ok, o Gabri Veiga foi mais caro, o Gabri Veiga tem mais estatuto, aceitou até baixar o salário para jogar no Porto. Não tenho dúvidas que o Gabri Veiga é craque. Eu entendo que o Gabri Veiga realmente tem mais capacidade física e o Farioli valoriza muito isso. Basta ver que este meio campo do Porto são 3 tanques. E se nós olharmos para toda a equipa do Porto, não há jogadores fracos fisicamente, são todos muito fortes. E este treinador gosta desse tipo de jogador para dar mais intensidade ao jogo. Mas não tem espaço para um jogador que não é forte fisicamente, mas que consegue fazer jogadas que mais ninguém consegue. O Rodrigo Mora entrou na segunda parte, para o lugar do Gabri Veiga, enfeitou vários jogadores do Atlético, simulou o remate 2 ou 3 vezes na área e quase fez o golo. A bola passou a arrasar o poste. Uma jogada à Messi. E o Rodrigo Mora é isto. Além de toda a capacidade técnica que ele tem, além de toda a irreverência da juventude, própria da juventude e da qualidade que ele tem, ele ainda é portista, é adorado pelos adeptos, galvaniza o estádio. E eu acho que este é o grande erro inicial do Porto. E acho que Farioli pode estar a comprar uma guerra, porque se tudo correr bem, que parece estar a correr, ok. Mas se algo correr mal, está aqui o primeiro ponto de fratura no balneário. Está aqui o primeiro ponto de fratura com os adeptos. Porque o Rodrigo Mora é titularíssimo nesta equipa. Eu acho que o Rodrigo Mora é titular em qualquer equipa do mundo. Tudo bem que tem a questão da adaptação para qual clube ele iria, mas aqui ele está adaptado, ele está no Porto, ele está a jogar em casa. Portanto, eu acho que o Rodrigo Mora tem que ser titular. E pior, mesmo que não seja titular, ele tinha que ser o número 10. Portanto, acho que este é o primeiro grande erro. Basta ver que o Rodrigo Mora entra cabisbaixo e cumpre-se aquilo que eu tinha dito. Eu já tinha dito aqui no vídeo anterior. Farioli, espero que vejas a entrada do Mora. Eu já sabia que ele ia ser o mais ovacionado. E foi. O estádio levanta-se, ouvem-se mais gritos. Vocês se forem ver, não sei se viram ou se depois forem ver esse momento da apresentação, é o jogador em que mais gente grita e mais aplaudido, porque é o Rodrigo Mora, é um símbolo do Porto. É um símbolo deste Porto. Portanto, acho que muito mal, mas foi o único erro da festa. Vamos então por partes, vamos começar de início e esquecer um bocado este erro, que é difícil esquecer, mas que para já eu acho que é o único. Tarde de muito calor, muita gente no estádio, clima de festa. Eu já tinha dito aqui, por se falar tanto do Otávio e do Kenneth Taylor, que podia haver uma surpresa na apresentação. Na altura, muitos de vocês comentaram a dizer que seria incrível voltar com essa tradição, uma tradição já antiga, que já há muitos anos que não acontecia no Porto, de haver um jogador novo a ser apresentado de surpresa, sem ninguém saber que ele está lá. Parece que hoje em dia, inclusive houve gente aqui que comentou, eu já não sei quem foi, mas houve 1 ou 2 comentários que falaram sobre isso, que infelizmente hoje em dia com as redes sociais era impossível voltar a esses tempos em que havia surpresas na apresentação, e o Vilas Boas mostrou aqui que de facto o Porto está a preparar muito ao detalhe, muita competência. O Vilas Boas disse numa entrevista há pouco tempo, saiu há pouco tempo, a entrevista já é do tempo, já foi no Mundial de Clubes, mas saiu agora, em que ele dizia que um dos seus pontos fortes como presidente era a intuição. Bem, isto tem pouco de intuição, isto tem muita de qualidade e competência. O Porto está muito atento aos detalhes, o que aumenta ainda mais essa confiança dos adeptos nesta época. Está tudo a ser pensado ao detalhe e o Porto conseguiu trazer o De Jong. O De Jong que ainda por cima vem do clube rival de Farioli, que tirou o campeonato ao Farioli. Está bem que o De Jong é mais velho, em princípio não é para ser titular, 34 anos, no entanto o De Jong é um nome forte, é um nome sonante, aparece ali do nada. Eu estava a ver a apresentação, toda a gente no estádio, desde comentadores, adeptos, os próprios colegas de equipa, ninguém sabia que ele estava ali. O João Costa depois dá uma declaração a dizer, o novo guarda-redes do Porto, o terceiro guarda-redes, a dizer que ninguém sabia que ele estava ali.
Portanto, ele chega mesmo ali de surpresa e dá para ver o sorriso do Vilas Boas. Aquele sorriso mostra felicidade por ter conseguido trazer aquela tradição, mas também mostra um sorriso de quem sabe que está a fazer bem o trabalho. O De Jong chega, ele é ponta de lança, ele chega para fazer concorrência ao Samu. Agora sim, Namaz e Denis Gul podem ir embora, em princípio. Eles jogaram e foram apresentados, mas acho que podem sair mesmo. O De Jong é aquele jogador clássico goleador de ficar na área. Talvez ele tenha mais instinto matador que o Samu. Eu acho que o Samu, tenho pena disto, eu acho que o Samu não está a saber lidar com a pressão. E o facto de, nesta época, terem renovado a confiança nele, terem comprado o resto do passe, ele continua a parecer muito ansioso, não há necessidade disto. Parece que joga mal sob pressão. E o De Jong vai pôr pressão em cima dele, porque o De Jong pode entrar, ainda por cima esta equipa do Porto muito intensa, muito jovem, muito ágil, não perde nada, não precisa assim tanto de um ponta de lança jovem que corra muito. Portanto, ele pode ser mais um avançado da área e marcar golo. Mas pronto, o De Jong vem aqui trazer qualidade e profundidade. Este plantel tem muito mais profundidade que os outros. E todos os reforços que chegam dão mais esperança e confiança aos adeptos e à equipa, é impressionante. Ainda não chegou um reforço que fosse assim mais ou menos. Claro que o De Jong tem essa questão da idade, 34 anos, no entanto ele tem muita qualidade, é goleador, ainda agora jogava na Holanda e também marcava muitos golos, mesmo por onde ele passou, inclusive pelo Barcelona, ele sempre marcou muitos golos. E hoje em dia é aquilo que eu dizia do Bednarek, hoje em dia 34 anos, pode não ser velho, se ele jogar até aos 40 ainda tem mais 6 anos de carreira, então, e também traz essa experiência a um plantel muito jovem, que também é importante. E pode ser o avançado que, de repente, pode ser o concorrente do Samu, mas também pode ser esse avançado que vai trazer mais calma e tranquilidade ao Samu. O Samu precisa de alguém que lhe passe tranquilidade. Ele não precisa de toda aquela ansiedade para fazer golo. O Samu, a meio do jogo, pede ao treinador para não sair, porque queria fazer golo de qualquer forma. E o jogo já nem estava tanto para golos, porque já estava mais posse de bola e mais parado. E, no entanto, o Samu está muito ansioso. Aquele cabeceamento que ele falha e depois dá um pontapé no poste, que já começa a ser imagem de marca do Samu. Na época passada aconteceu muito. Ele está muito nervoso, ele tem que ter mais calma. Até pode ser que o De Jong, como experiente, como voz experiente, traga essa ajuda para o Samu. Até nisso pode ser uma contratação incrível. E pronto, voltamos então a essa tradição que já há muitos anos que não acontecia, de ter uma surpresa. É de facto sempre um momento emocionante, toda a gente fica muito feliz. Confesso que eu achei que era o Ken, a Taylor ou o Otávio, mas de facto o De Jong surpreendeu mesmo toda a gente. E foi uma bela prenda que o Porto deu aos adeptos num dia de festa em que o Porto pensou em tudo. O Porto tinha lá todas as grandes figuras, não só os jogadores que jogaram no Atlético e no Porto, mas também outras figuras do Porto que trazem uma aura àquela apresentação. O facto de ter tantas figuras e as câmaras sempre a captar imagens delas, dá aquela sensação, traz aquela mística de volta para a equipa. Já tínhamos o Lucho e o Jorge Costa no banco, ver no camarote várias figuras também ligadas a grandes momentos do Porto, é impressionante. Dá então essa aura de vitória, essa nostalgia de grandes vitórias, essa vontade de voltar a ganhar. Mas pronto, tirando o De Jong, não houve muitas surpresas. Eu tive algumas surpresas na numeração. Para mim, aquela do Gabri Veiga é a que mais me surpreende pelo seu número 10. Deu para ver que há uns jogadores que são mais queridos que outros pelos adeptos. No entanto, todos foram bem recebidos. Tudo correu muito bem, muito boa apresentação. E depois fomos ao jogo, que é o que realmente interessa. Eu tinha dito que este jogo era uma prova de fogo, porque é um jogo de Champions, com o Atlético de Madrid e Simeone. O Simeone tem esta característica, ele tem uma equipa que está em renovação, mas ainda assim tem ali vários jogadores da espinha dorsal da equipa dele. Ele tem esta característica de não se... Eu pelo menos nunca compreendo muito bem em que momento do jogo é que o Atlético de Madrid vai atacar ou defender. Porque o Atlético, a precisar de marcar um golo, termina o jogo a defender. Ali na primeira parte tem muita posse de bola, tem ali jogadas de perigo a rondar a área do Porto quando está a 0-0, portanto é sempre aquela dificuldade em entender os momentos do jogo. O Simeone é um treinador especial nisso, é um treinador que pode marcar golos de contra-ataque surpreendente, mas uma coisa que é a imagem de marca das equipas de Simeone é a agressividade, e ela esteve lá, principalmente no início da segunda parte. O Atlético de Madrid teve ali momentos em que estava de facto incomodado por o Porto estar tão bem na partida e começou a pôr muita agressividade. E foi nesse momento que eu percebi que até a escolha do Atlético de Madrid pode ter sido pensada nesse aspecto. Porque o Farioli quer este Porto muito mais intenso que os Portos das outras épocas. Quer um Porto muito mais agressivo. Eu já tinha dito contra o Twente a forma como os jogadores se defendem uns aos outros. E hoje outra vez o Borja Sainz, o Froholt, todos eles muito agressivos. Então talvez o Farioli quis testar essa agressividade contra uma equipa que é conhecida no mundo do futebol por ser agressiva. Uma das melhores equipas do mundo com essa agressividade. Bem, isso foi esse o objetivo. Mais um desafio ultrapassado, porque realmente o Porto conseguiu igualar a agressividade do Atlético de Madrid. O que não é coisa pouca se olharmos para o Porto de alguns meses atrás, com Anselmi, que não tinha nenhuma desta agressividade. O Porto entrou com o sistema tático e com os jogadores já esperados. Eu acho que a única surpresa foi o facto de jogar o Neuen Pérez a central em vez de Perpites. E depois, claro, a outra surpresa foi o Martim Fernandes em vez do Zaidu a lateral esquerdo.
Já sabíamos que o Francisco Moura não ia jogar porque está lesionado, mas eu tinha dito aqui que isso ia ser o jogo que podia ser da afirmação do Zaidu. O facto do Zaidu não ter jogado de início, a mim dá-me a impressão que então não vai ser. Ele vai mesmo apostar no Francisco Moura assim que o Francisco Moura estiver recuperado. Confesso que ainda não entendi se o Alberto Costa é muito bom ou não, mas eu acho que tem a ver com o sistema tático do Farioli, porque ele não pede aos laterais para subir muito. Ele pede aos dois médios, ao número 10 e ao número 8, para subirem muito, pede aos extremos para abrirem, para subirem muito. Um dos extremos vai sempre ajudar o Samu para fazer superioridade no centro da grande área, mas os laterais sobem pouco. Então fica complicado. De qualquer forma, o Alberto Costa não comprometeu na defesa. Já o Martim Fernandes, eu acho que foi o ponto mais fraco da equipa. Porquê? Porque eu acho que ele ainda traz vícios da época passada. Ele jogou muito para trás, ele não arrisca passes. Se vocês repararem, quase todos os jogadores novos, os reforços do Porto, arriscam muito no passe, passes a queimar. O Martim não, o Martim joga sempre para trás e foi ali uma ou duas vezes ultrapassado na defesa, não foi jogadas muito perigosas. Lembro-me de uma em que ia ser perigosa, mas ele fez a falta, bem, a falta inteligente, mas acho que ainda assim foi o jogador menos do Porto. O Alberto Costa também não brilhou muito. Surpreende-me este PP, mas eu entendo porque é que o PP está a jogar a titular no Porto. É a tal força física, ele é o segundo extremo mais forte fisicamente a seguir ao Borja Sainz. E por falar em Borja Sainz, grande craque, grande reforço. Eu acho que os dois grandes reforços do Porto, volta-se a confirmar hoje no jogo com o Atlético de Madrid, são o Froholt e o Borja Sainz. O Froholt faz uma exibição inacreditável, que grande jogador. O Froholt finta com facilidade, sai a jogar de forma simples, tem muita qualidade de passe, é um verdadeiro box-to-box, mas com aquela estatura, um jogador daquela estatura, com a velocidade que ele tem, é impressionante. Ele joga sempre simples, ele não falha um passe, ele recupera bolas em zona de construção, em zona perigosa, zona ofensiva, distribui muito bem o jogo, desmarca-se muito bem, é a grande figura deste Porto, é o grande reforço. Eu acho que ele e o Borja Sainz são os dois melhores reforços. O Froholt acaba por marcar o golo, é o herói do jogo, decisivo. O Froholt quase faz o papel de dois médios, enche o meio campo completamente. Eu acho até que o Gabri Veiga fica meio apagado no meio de tanto brilho. O brilho do Froholt acaba por ofuscar o Gabri Veiga. E o Froholt faz esse golo de forma simples, desmarca-se muito bem, faz a tabela com o PP de forma perfeita. O PP também joga melhor porque beneficia dessa ajuda do Froholt. Os laterais, como não sobem muito, e aos médios é pedido que subam muito, tanto o Gabri Veiga como o Froholt, e o Froholt aproveita toda aquela capacidade física que ele tem e a facilidade com que ele tem de jogar simples e de comer metros de campo, aproveita tudo isso até para ser goleador. Portanto, este Froholt é um caso sério e muita gente fala da idade, por exemplo, do Mora ou do Martim Fernandes. O Froholt é da mesma idade praticamente, tem 19 anos, não parece porque tem aquela estatura. Mas que grande craque este Froholt, faz um jogo incrível, para mim é o homem do jogo. Outro reforço que eu acho que está a brilhar muito e que já mostrou que é um grande reforço é o Borja Sainz. Ele faz-me lembrar o Quaresma, claro que com as devidas distâncias, mas é muito o estilo do Quaresma, de ir num para um sem medo, muito bom a cruzar, muita técnica, sempre pronto, seja para o confronto físico, seja para provocar o adversário, seja para sacar um coelho da cartola. O Borja Sainz está lá. Ele tem uma característica muito interessante, que aí faz-me lembrar também que é uma mistura de Brahimi com a raça do Derlei, que é aquele jogador que finta muito, mas também tem essa característica de aparecer na área, muito junto ao Samu, para fazer superioridade numérica dentro da área, portanto para marcar golo. O Borja Sainz tem golo, vai ser também um caso sério. Estes dois reforços do Porto a brilhar muito. O Varela, o terceiro elemento do meio campo, é o número 6. O Varela não era este jogador nas épocas anteriores. O Porto já não tem um verdadeiro número 6 há muitos anos. Portanto, eu acho que este Varela que nós vamos ver esta época é produto do Farioli. É o Farioli que o vai construir. Basta ver que durante o jogo o Farioli várias vezes chamava o Varela. Foi o jogador que mais vezes recebeu indicações do Farioli. O Varela tem que compensar os laterais, tem que compensar os centrais, tem que compensar os médios que sobem muito e tem que fazer aquele papel de 6 quase invisível no jogo, que praticamente não toca na bola, mas que faz os equilíbrios. Portanto, o Varela aqui vai ser um Varela diferente. Vamos ver como é que ele sai neste papel, ou se o Porto vai contratar mais algum reforço. O jogador mais parecido com o 6 que o Porto tem é o Gruitch, mas parece que ele não conta para essa posição. Eu dá-me a impressão que tanto o Gruitch como o Zé Pedro são de facto jogadores em que o Farioli vê qualidade, mas não acha que sejam essenciais ao plantel, seriam dispensáveis, e a prova disso é que o Zé Pedro entra para lateral direito no final do jogo e o Gruitch para defesa central. Surpreendentemente o Gruitch faz um grande corte, fez um bom jogo a defesa central do Gruitch. O Porto termina o jogo com bola, surpreendentemente, já com vários jogadores da época passada. O Farioli faz 5 substituições de uma assentada e coloca vários jogadores de facto da outra época e que se nota que tem então esses vícios antigos de jogar mais para trás como estava a fazer o Martim Fernandes. Nota-se que não tem tanta confiança no passe como tem os reforços.
pensam mais a fazer o passe, acabam por falhar mais. No entanto, o Porto está com uma capacidade de posse de bola que já não tinha há muitos anos. De facto, aqui é grande mérito para o Farioli, deve ser um dos grandes méritos dele, é ter colocado o Porto com confiança na posse de bola. O Porto termina o jogo por cima do Atlético, sem permitir contra-ataques do Atlético, sem permitir que o Atlético crie perigo e segurando a bola, fazendo um jogo de 2-3 toques muito bom, muita qualidade na posse de bola. Isso é uma grande novidade para o Porto e é um grande sinal para o que vem aí. E o Porto, quando mais precisou de segurar a bola, já era com esses jogadores, Eustáquio, Gruites, o próprio Mora, e mesmo assim conseguiu muita qualidade. William Gomes, Zé Pedro, lateral direito, e Zaidu que fez o corredor com muita velocidade, muita categoria. No entanto, já sabemos que o Zaidu é esse tal jogador de altos e baixos, e dá-me a impressão que ele não vai ser o lateral afinal preferido de Farioli, porque o Farioli não valoriza mais que o defesa. Neste esquema tático, os laterais fiquem mais resguardados, mais na defesa. E o Zaidu é esse lateral de ir para a frente, criou muito perigo na frente. Mais um sinal de facto que Francisco Moura deve ser a aposta de Farioli. Diogo Costa, na verdade, não teve muito trabalho. Há ali uma bola de trave do Atlético de Madrid que cria muito perigo, mas o Diogo Costa não tinha hipótese. Foi um remate assim surpreendente. Mas no cômputo geral o Porto defendeu muito bem em bloco. Nota também para aquela jogada do Samu, que ele cabeceia para fora, em que ele de facto bate no poste, em que ele mostra que está muito ansioso. O Samu tem que estar menos ansioso. O Samu acaba por ter uma arrancada muito boa ali a meio do jogo, que empolgou os adeptos e não passou a bola, precisamente por causa dessa empolgação que os adeptos lhe passaram. É essa ansiedade que ele tem de mostrar serviço. E agora que ele é o jogador mais caro da liga, ele parece carregar isso sobre os ombros. Alguém tem que tirar essa pressão do Samu. E é realmente esse Porto muito mais forte fisicamente, um Porto que joga num sistema tático mais simples. O Frollo é o expoente máximo dessa simplicidade, com muito mais presença física, e que para mim peca por não ter o Mora a titular. O Mora pode jogar a extremo esquerdo, extremo direito, número 10, mas eu acho que o Mora tem lugar nesta equipa, tem que jogar, e a entrada do Mora mostrou isso mesmo. Ele falhou ali algum espaço e algumas jogadas porque notava-se que estava ansioso para mostrar serviço, para mostrar que merece jogar. E então o Porto confirma que tem um plantel com profundidade, com qualidade, que essa grande diferença deste Porto está na qualidade da posse de bola e na qualidade dos reforços, nessa força física dos reforços, nessa técnica. Portanto, bons sinais neste último ensaio do Porto, e que eu acho que este novo Porto é muito fruto do trabalho, mais do trabalho do que da intuição. Prova disso, essa tradição que voltou com a apresentação do De Jong. Agora eu quero saber de vocês, a vossa opinião. O que é que vocês acharam deste jogo? Se houve algum aspecto que vos surpreendeu? Se vocês estavam à espera que o Rodrigo Mora não tivesse a camisola 10? Se vocês gostaram desta contratação do De Jong? Se vocês acham que esta semana vai haver muitas entradas e saídas ainda? Se concordam que realmente este Porto está muito mais forte e diferente? Quais são as vossas expectativas agora que o Porto passou este último teste de fogo e que agora para a semana começa então o campeonato e os jogos a doer, a sério? Obrigado a todos por assistirem ao vídeo, deixem o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Algumas pessoas queixam-se que a hora do vídeo não é sempre a mesma, mas é porque, por exemplo, hoje havia o jogo do Porto e eu só ia gravar o vídeo depois do jogo, então ativem o sininho também, que isso ajuda com as notificações. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.